O jurista Ives Gandra Martins se emocionou e se exaltou ao comentar a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes sob a custódia do Estado, com pedido de soltura da Procuradoria-Geral da República deixado sem análise pelo relator. O jurista disse: a morte de um pai de família detido em um quebra-quebra sem armas no dia 8 de janeiro. Mesmo com o pedido da Procuradoria-Geral da República para que fosse permitida sua prisão domiciliar, em face da fragilidade da sua saúde, a Suprema Corte não examinou o pedido, vindo a falecer e deixando mulher e 2 filhos. Ives Gandra Martins mostrou uma série de violações de direitos humanos contra os presos do dia 8 de janeiro, explicando que as prisões foram baseadas em uma narrativa de golpe de Estado da qual ele mostrou o ridículo. O jurista disse: pela ideia de que um grupo desarmado poderia dar um golpe de Estado, prenderam pessoas sem nenhum passado criminal e estão aplicando penas de 17 anos. O jurista afirmou: a meu ver, hoje nós estamos com um problema no direito que me entristece muito. O direito do advogado de exercer a sua profissão está sendo reduzido. Ives Gandra Martins mostrou como, ao negar o direito à sustentação oral, os tribunais estão suprimindo direitos dos advogados e dos cidadãos que eles representam. Ele lamentou que a Ordem dos Advogados do Brasil não se manifeste, limitando-se a um protesto tímido. O advogado se exaltou ao relatar como ficou tocado com a morte de Clériston Pereira da Cunha. Ele disse: a morte de um cidadão em que a própria PGR, em setembro, pediu, por causa da sua saúde, que não continuasse detido, me sensibilizou. Me sensibilizou como advogado, me sensibilizou como cidadão brasileiro, me sensibilizou como pai de família. Ives Gandra Martins pediu: isto é algo que nós temos que refletir seriamente. Ele pediu uma reflexão aos advogados, aos membros do Ministério Público e também aos membros do Poder Judiciário, dizendo especificamente aos últimos, para mais do que fazer justiça, não fazerem injustiça, como aconteceu neste caso. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 28 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Um assunto que realmente me sensibilizou sobremaneira foi a morte desse pai de família com 2 filhos, casado, que estava preso em Pampulha e sofria de diabetes e de hipertensão. A própria Procuradoria-Geral da República tinha pedido para dar prisão domiciliar para que ele pudesse ser tratado. O pedido estava na Suprema Corte desde o mês de setembro. E ele continuou preso e morreu.
homem sem ficha nenhuma, segundo os jornais, que pai de família com 2 filhos, que participou de um quebra-quebra que era para ser uma mera manifestação política, mas que evidentemente não era golpe de Estado. Eu sou da Academia Paulista de História. A Academia Paulista de História, sempre gostei de história, escrevi livros de história. Nunca vi na história do mundo um golpe de Estado sem armas. Aquele grupo de baderneiros que terminaram por uma manifestação política transformaram um quebra-quebra. Jamais poderiam ter dado um golpe de Estado. Pergunto aos meus telespectadores e a 207 milhões de brasileiros: quando no mundo houve um golpe de Estado sem armas? Para derrubar, o Brasil tem um exército de 220 mil soldados, Marinha 55 mil, Aeronáutica 55 mil. As polícias militares são mais ou menos 600 mil. E o grupo que estava lá não tinha nenhuma arma. Se é possível derrubar um governo eleito pelo povo sem armas, é evidente que não era golpe de Estado. Foi um grupo que foi fazer um protesto político e depois transformou aquilo numa baderna. Deveria ter a mesma punição que tiveram aqueles do PT e do MST que invadiram o Congresso Nacional na época em que era presidente da República, presidente Michel Temer, e que foram afastados com baderneiro, mas nunca foram considerados golpistas. Eu tenho a sensação que venderam uma ideia de que grupo desarmado poderia dar um golpe de Estado, prenderam pessoas sem nenhum passado criminal, com folha corrida criminal em branco, e deixaram presos. Estão aplicando penas de 17 anos, e um deles, pai de família, com 2 filhos, mulher, preso com problemas de saúde, com a Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Tribunal Federal que houvesse a libertação dele, que pusesse em prisão domiciliar. Ele morre no mês de novembro, morre com um ataque cardíaco. E isso é coisa natural, a vida humana, o que importa? A meu ver, hoje nós temos um problema no direito que me entristece muito, como advogado há 65 anos. O direito do advogado de exercer a sua profissão está sendo reduzido. Quando eu comecei a advogar, eu ainda menino praticamente, sustentava perante o Supremo Tribunal Federal, era recebido pelos próprios ministros em Brasília, em 61, 62, 63, eles estavam recém-instalados em Brasília, tratado com muito respeito por Anne Maguire, Ari Franco, Leomar Balieiro, sendo um advogado, enfim, recém-formado, cuja carreira universitária ia começar só no ano de 64, e era ouvido nas sustentações orais pelos ministros. Hoje, as sessões virtuais para a condenação de pessoas a 17 anos. Sessões virtuais em que o advogado não olha os olhos dos ministros porque manda uma sustentação oral através de um vídeo na esperança de que venham a ouvir, coisa que eu entendo que não deve acontecer. O ministro, com todas as preocupações, com as palestras que tem que dar fora, as viagens que tem que fazer, os senhores acham que, recebendo essas sustentações orais, eles vão sentar numa mesa e ficar ouvindo? É possível que façam, mas muitos advogados têm a impressão de que não precisam. E as próprias declarações, não, o que está escrito não precisa ser dito. Ora, um direito constitucional que é a sustentação oral. E agora, inclusive, um regimento interno mudando esse direito do Supremo, dizendo o seguinte: quando uma sessão virtual é transformada em sessão plenária, o advogado que mandou a sustentação oral, ele não poderá fazer uma nova sustentação oral perante o plenário. Ora, os advogados que mandaram virtualmente a sustentação são aqueles advogados mais importantes na causa.
se não puderem mais falar diretamente, porque os ministros ouvem, quantas vezes eu, no momento que sustentava perante o Supremo, mudava a minha orientação de acordo com a reação que eu ia percebendo dos ministros da Suprema Corte. Aí está a razão da advocacia, aí está a razão da sustentação oral, aí está a razão de convencer todos os ministros no momento que fala e se apresentam os principais argumentos. Isso praticamente está sendo abolido. Porque mesmo quando uma sessão virtual, que hoje predomina sobre as sessões presenciais, ela é feita, é evidente que a sustentação oral não vai ser feita pelos que são os mais importantes advogados, são aqueles que fizeram a sustentação oral, mandando, não tendo a certeza se a sessão virtual poderia se transformar em sessão plenária. E a Ordem tem protestado de uma forma tímida a OAB do Conselho Federal na defesa do direito à advocacia. E a Ordem Seccional de São Paulo, infelizmente, nós não estamos vendo essa luta que, quando eu fui presidente do Instituto de Advogado de São Paulo de 85 a 86, quando os nossos presidentes do Conselho Federal da Ordem, do Conselho Seccional, defendíamos o direito do advogado, importantíssimo para a administração da justiça. Poder exercer o direito do cidadão, porque o advogado representa o cidadão que está sendo condenado, ou que está sendo acusado. Nós tínhamos a respeitabilidade e a coragem de enfrentar. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, cuja relação de importância, a meu ver, eu sempre disse isso nas minhas aulas desde 64, o advogado, membro do Ministério Público, magistrado, tem a mesma importância, porque sem nenhum deles não haveria justiça. Não pode haver justiça sem advogado, não pode haver justiça sem Ministério Público, não pode haver Ministério Público e advocacia sem magistrado. Os três são igualmente importantes para a administração da justiça. Por isso estão no título 4, no capítulo do Poder Judiciário, as funções essenciais. A administração da justiça, hoje nós estamos tendo um enfraquecimento da advocacia e não se tem tido a coragem necessária daqueles órgãos que representam os advogados de defender a exaustão o direito do advogado, de exercer o direito maior num processo judicial, é que no ponto final do julgamento poder sustentar oralmente, sendo todos os ministros, todos os desembargadores obrigados a ouvir aquele que está na defesa do cidadão. É o exercício maior da cidadania, é aqueles que defendem o Estado de Direito sem ganhar absolutamente nada, porque o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário, para defender a democracia, são pagos pelo Estado. O advogado é pago para o seu cliente para defender a cidadania, mas para defender o Estado de Direito faz, como sempre fiz, através do meu Instagram, quando era presidente, ou quando era conselheiro da Ordem, presidente de instituições jurídicas e de academias jurídicas, pro bono. Porque o patriotismo se exerce por amor à pátria e o Estado de Direito se defende por amor à própria. Talvez no meu estilo, que é sempre um estilo muito mais tranquilo quando faço meus Instagram, mas a morte de um cidadão em que a própria Procuradoria-Geral da República, em setembro, pediu, por causa da sua saúde, que não continuasse detido, me sensibilizou como advogado, me sensibilizou como cidadão brasileiro, me sensibilizou como pai de família, porque eu me perguntaria, se eu tivesse morrido aos 46 anos com meus filhos pequenos, o que seria da minha mulher para poder tocar sozinha a educação de 6 filhos? Isto é algo que nós temos que refletir seriamente, nós advogados na defesa da advocacia, os membros do Ministério Público, para exercer com maior intensidade a sua defesa da cidadania, e os membros do Poder Judiciário, para mais do que fazer justiça, não fazerem injustiça, como aconteceu nesse caso.